Por que eu vou querer ultrapassar trauma? Por que eu quero entender e ultrapassar a ferida emocional? Para quem ainda não me conhece, sou Mariana Esteves, sou terapeuta energética espiritual, né? A importância disso é o primeiro ponto. Às vezes, o caos e a bagunça que está na nossa vida, né, as coisas que estão nos desafiando, nos desestabilizando na vida, vem justamente desse lugar, só que a gente ainda não sabe. Às vezes a gente está numa situação tão reativa na vida, a gente está só ali, acontece e a gente reage. Um processo tão inconsciente que a gente não sabe que os nossos traumas e as nossas feridas estão ali comandando, né, e direcionando os acontecimentos que vão vindo e cada vez vão se aprofundando em uma dor maior. Quando a gente está nesse caos, quando a gente está na inconsciência, pode tirar o tanto de tarô que quiser, pode fazer terapia, pode fazer limpeza, pode fazer reiki, que por si só não vai resolver. Alivia, dá um paliativo ali no primeiro momento, mas não resolve o problema. Porque a ideia é que a gente se torne cada vez mais autônomo no nosso processo de autoconhecimento. E só o autoconhecimento, o desenvolver dessa consciência, é que vai libertar a gente dessas estruturas. Mas vamos lá. Quais estruturas são essas? Primeiro, a gente vai precisar entender o que é trauma. Traumas são acontecimentos muito marcantes da nossa vida, onde a gente tem uma carga emocional muito forte. E que a partir daquele momento, né, de muita dor e sofrimento, uma dor e sofrimento muito intensos, vai gerar uma mudança no nosso comportamento, nas nossas crenças, nos nossos sentimentos. E por causa daquele evento negativo, a gente começa a se direcionar de uma outra forma. Vamos dar um exemplo de trauma na vida, um relacionamento muito ruim. E aí, você acaba saindo dele falando assim, não quero nunca mais me relacionar. Né? Homem é tudo igual. Por causa de um trauma, a gente estabelece uma crença. Ou por ouvir isso também muitas vezes. Acabamos reforçando isso na nossa vida. Né? Não é o único, pode ser questões no trabalho, pode ser questões familiares, que vêm com essa carga emocional muito intensa. E isso fica marcado dentro de nós e começa a ter autonomia. É como se fosse um sistema que funciona sozinho e a gente vai só reagindo aos acontecimentos da nossa vida. Por causa do trauma, eu começo a pensar diferente. Começo a agir de uma maneira diferente que é protetiva, negativa. A gente não deu conta, não tinha ferramenta suficiente para processar toda a informação contida naquela experiência. E aí a gente meio que se afasta dela, criando bloqueios, criando mecanismos de defesa. Eventos traumáticos são diferentes para cada pessoa. O que é trauma para uma pessoa pode não ser para outra, tá? Sim, dor é dor e dor não se compara. Ela precisa ser cuidada. Isso que a gente precisa ter em mente. Tipo, não tem como eu falar assim, mas o que eu passei foi pior. Não sei, porque isso depende de como cada um lida com a situação. Então, o que é um evento traumático para uma pessoa, não necessariamente é para outra. Não tem como a gente comparar. Podem ser coisas muito simples, tá? Às vezes a gente tem a ideia de que uma coisa traumática é só um acontecimento muito grandioso. E não necessariamente. Às vezes é uma situação simples, mas que impacta a gente de uma forma tão profunda que essa carga emocional e mental fica contida e registrada no nosso sistema. E isso começa a determinar os acontecimentos, porque acaba mudando a nossa estrutura, de como a gente pensa, de como a gente sente e de como a gente reage às situações da vida. Então isso é o trauma. E o que é ferida emocional? As feridas emocionais, elas são a base do nosso desenvolvimento aqui nessa nossa realidade, nessa experiência humana, nesse momento aqui na nossa existência. Né? A ideia é de que a gente tem 5 feridas base na humanidade. Como que isso acontece? Elas existem para a gente crescer. Tá? Esse é o ponto a partir do qual a gente vai se desenvolver, crescer, aprender a se responsabilizar na vida. Uma coisa que eu gostaria muito assim, de reforçar com vocês, dor não é só para gerar sofrimento. A dor tem uma função na nossa vida, que é a função do crescimento. É a mesma coisa de uma dor física. Se eu corto a mão, dói para eu poder olhar para a mão.
para eu poder aprender a cuidar daquele lugar, né? E restabelecer ali uma saúde, um fluxo natural, saudável, curado. Então, se tem uma dor emocional, é um ponto onde eu preciso aprender a olhar para ter consciência. O tarô ajuda muita gente a olhar para esses pontos. No nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, a nossa psique humana, ela tem uma estrutura base. E por isso que a gente consegue falar dessas questões e todo mundo se reconhecer de alguma forma, né? Porque a nossa estrutura emocional, mental, a psique coletiva, ela é parecida. Então, tem certos pontos importantes de serem vistos que dá pra gente mapear aí um pouquinho. A trajetória de cada um é diferente, os acontecimentos da vida de cada um é diferente, mas tem certos pontos que são em comum e que a gente pode ir se direcionando para se conscientizar deles e se libertar. Um deles, traumas, que a gente vai revisitar a nossa vida para entender quais foram as situações que têm um acúmulo de dor que eu preciso processar aqui dentro de mim. E nesse acúmulo de dor, quando eu processo essas informações, eu vou ter um ganho maior do que aquilo que eu perdi. Gente, a carta que eu trouxe para vocês, que a gente tem trabalhado durante todo esse processo, é a da coragem para florescer, né? E ela representa também a carta da justiça no tarô tradicional. A justiça é no sentido de voltar a estabelecer um equilíbrio, não é necessariamente de algo externo, tá? Quando a gente tem uma dor, uma ferida interna, um trauma, a gente precisa voltar a restabelecer o equilíbrio daquele lugar. E eu preciso tirar dessa situação um ganho, no mínimo, equivalente à dor que ela me trouxe, ao sofrimento que ela me trouxe, para eu conseguir superar e neutralizar essa situação na minha vida. Ficar com o que é bom e deixar o acontecimento para trás. Mas se ali tem uma carga muito profunda, naturalmente eu vou ficar voltando e revisitando esse lugar. Calma que a gente vai falar como isso acontece de uma maneira energética. Isso é um trauma. As feridas emocionais, que são esse processo que a gente vem desenvolver, se conscientizar enquanto ser humano, elas normalmente despertam por causa de um evento traumático, de um trauma lá da nossa infância. E aí, ativa esse lugar que a gente veio para desenvolver. A ideia é que a gente já tinha uma noção de que era isso que a gente viria trabalhar. A gente, de certa forma, concordou que estaria aqui desenvolvendo essas questões. Então, na infância, elas são despertadas. Na vida adulta, a gente vai olhar para elas com consciência, para poder começar a crescer através disso que nos foi dado. Como que funcionam essas feridas? Normalmente, quando a gente nasce, a gente passa por um processo, por 4 etapas dentro do nosso processo, que é, primeiro, sentir a alegria de ser quem realmente somos. A gente nasceu, beleza? Nossa, que alegria de existir. Que felicidade. Normalmente, crianças são mais felizes. São naturalmente mais felizes, mais espontâneas. Segunda fase, experimentar a dor de não poder se manifestar dessa forma. Essa é a segunda parte da nossa infância. E essa dor são as nossas feridas emocionais. Terceira fase é a revolta por não conseguir se expressar. Às vezes a gente expressa essa revolta, às vezes não. Às vezes é uma criança mais silenciosa, às vezes a gente manifesta de fato essa revolta na nossa vida. Algumas pessoas permanecem nessa fase da revolta. E a quarta fase, que é o desenvolvimento das máscaras. É quando a gente cria uma nova personalidade para poder se adaptar ao mundo. Mas é uma personalidade diferente daquilo que a gente realmente é. E tá aí a nossa grande dor da vida que a gente precisa cuidar. Então, para que eu seja aceito, para conseguir me adaptar à realidade que eu nasci, que eu cresci, ao que me foi ensinado, aquelas crenças que são estabelecidas ali desde a minha primeira infância, eu assumo uma personalidade diferente daquilo que eu sou de verdade, do que eu vim para ser de verdade. E esse é um dos processos que estão conduzindo a nossa vida. Foi despertado por causa de um trauma. Quais são essas 5 feridas?
Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, talvez ainda não. Mas foi algo que mudou uma chave aqui dentro de mim, que me fez despertar para aspectos de mim mesma que me dominavam e eu não tinha consciência. E por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês também tenham a oportunidade de olhar para isso internamente. As 5 feridas base da nossa existência são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Às vezes a gente tem umas mais profundas, passa um pouquinho por todas, mas dificilmente a gente tem só uma. Mas é interessante a gente olhar para elas para começar a reconhecer esses aspectos dentro de nós. E a partir dessas feridas a gente desenvolve as máscaras, que são maneiras de se comportar como uma tentativa de se proteger para não entrar em contato com a dor. Para não entrar em contato com a dor, eu vou me tornar uma pessoa evasiva, eu vou fugir das responsabilidades, eu vou querer sair, sabe assim, com a vontade de sair correndo? Correndo e gritando? Quem nunca? Acontece uma coisa muito desafiadora na vida. Nossa, que situação difícil, quero sair correndo. Quem nunca, né? Às vezes essa ideia é a nossa tentativa de proteção, é a nossa máscara falando por nós. Ou uma criação de uma dependência, ou quando a gente cria ali uma estrutura de controle muito profunda para a gente tentar se proteger de qualquer situação difícil, né? Essas tentativas de proteção, essas máscaras que a gente desenvolve, ela é uma das camadas que está mantendo a gente na sementinha, impedindo o nosso ser interno, mais profundo, de se expressar e de que a gente cresça e se desenvolva enquanto espírito, enquanto essência, né? Enquanto manifestação aqui nessa vida daquilo que a gente realmente é. Não do que esperavam de nós, não de toda essa carga que a gente foi recebendo ao longo de tantos anos, mas a partir de um lugar de consciência, de reavaliação de tudo isso que está dentro, que está determinando, porque o que a gente acredita e o que a gente sente está determinando o rumo dos acontecimentos. Como olhar para eles de maneira energética? Vamos imaginar assim, ó. Não sei se vocês já ouviram falar do segredo. Penso, sinto, materializo. Tudo que eu penso e que eu sinto vai manifestar coisas na minha vida. Só que isso está acontecendo o tempo inteiro. Não é só a lei da atração, uma coisa simplesinha, não. Às vezes a gente está na lei da atração só na superfície. Mas toda essa dor, toda essa carga emocional está oculta no meu inconsciente. A gente precisa ir lá, dar uma olhadinha mais de perto para esse negócio estar no inconsciente, porque o inconsciente tem muito mais força, né? Ele vai atraindo muito mais situações para a nossa vida do que a gente tem controle. Tá? A gente não consegue controlar isso, mas a gente consegue olhar para essas estruturas para poder ir desmagnetizando elas, dissolvendo, fazendo essa transformação, transmutando a dor em consciência, em luz. Imagina assim, eu tenho um evento traumático, um momento que me gera uma descarga emocional muito forte. Tudo que existe é energia, então emoção é energia, pensamento é energia. Para manifestar algo eu dou uma informação, então eu tenho um pensamento em relação a isso, sei lá, no evento traumático eu pensei, relacionamento é tudo horrível mesmo. Nossa, pessoas só sabem nos machucar. E aí eu tive esse pensamento com uma carga emocional muito intensa de dor, de sofrimento, de tristeza. Então eu manifesto ali no meu campo inconsciente, falo um planetinha que tem essa carga, que tem essa informação e essa energia contida nele. Isso passa a ser um imã, isso tem uma vibração específica, que vai se sintonizar com pessoas e com situações com essa mesma característica. Para quê? Para que eu possa olhar para isso que está escondido. As situações externas da vida servem para a gente olhar para aquilo que a gente não está consciente, para nos tornar consciente daquilo que está escondido, né, aqui dentro de nós, dentro do nosso sistema. Então,
quanto mais situações eu passo em que eu penso a mesma coisa e sinto a mesma coisa, mais carga eu tô dando para esse planetinha, mais coisa esse planetinha que eu criei vai atrair para perto de mim, para que eu me torne consciente dele. E aí, quanto mais eu olho para isso, quanto mais eu cuido, eu trabalho a aceitação, eu desenvolvo a habilidade necessária, porque, por exemplo, se a minha dificuldade é com a rejeição, e eu tenho uma situação de rejeição e eu não consigo lidar com isso, e eu me rejeito, em cima da minha rejeição, eu me rejeito. Quando eu coloco amor nessa situação, quando eu vou lá, eu entendo a emoção, eu acolho aquela experiência aqui dentro de mim, entendo a responsabilidade do outro e da minha, e aí, ao invés de eu aceitar tudo porque eu não sei colocar limite, eu tenho tanto medo da rejeição que eu não coloco um não pro outro, eu aprendo, não, peraí, eu não me rejeito, eu me aceito como sou e estabeleço esse limite. Então porque assim, aqui eu coloco amor para neutralizar essa carga de dor. Quando eu me aceito e me amo do jeito que eu sou, eu aceito as situações como elas são, eu consigo neutralizar essas experiências aos pouquinhos e ver além delas. Eu olho para ela com consciência e consigo agir além disso. Falar, olha, entendi, eu tenho uma tendência a esse comportamento de aceitar tudo. Se eu estou consciente disso, se eu aprendo a acolher o meu medo de não ser aceita, de não ser amada, eu aprendo a tratar essa ferida, eu consigo agir além dela. Eu vejo, eu sinto, olha, é o que eu sempre falo, não dá para evitar a dor. Não é que a gente não vai sentir as coisas. A vida é feita para sentir, nós somos seres que precisam sentir. É uma habilidade que a gente tem. E é importante aqui nessa vida. Né? Mas aí quando eu sinto e consigo direcionar com clareza, eu sei que eu tenho a tendência a reagir dessa forma. E aí a gente vai começando a tomar as rédeas da nossa vida, a desensibilizar essa carga emocional e mental profunda, né? Assim, a quebrar esses paradigmas, esses pensamentos muito específicos. É tudo contra mim, ou as pessoas não gostam de mim, ninguém me ama, ou parece que é sempre muito injusto, ou eu vou ficar sozinha, enfim, medos e pensamentos que a gente vai precisar ir combatendo cada um deles para retomar o poder da nossa vida. Por que de uma forma energética e espiritual? Porque, como eu disse, tudo é energia. Então, essas estruturas, elas existem em um campo energético. E isso vai sintonizando com outras coisas. Quando a gente trabalha de uma maneira energética, a gente também coloca conscientemente intenção para ir dissolvendo essa energia do nosso campo. Espiritual por quê? O que é uma terapia energética espiritual? É se conscientizar amorosamente dessas estruturas, de nós mesmos, de olhar para aquilo que nós realmente somos, além de pensamento e emoção, né? Não somos nossos pensamentos, nós não somos nossas emoções, mas quando a gente se conscientiza deles, eles são instrumentos para a gente se manifestar, né? Mas quando eu me conscientizo deles, eu tenho esse espaço para encontrar o que é mais profundo dentro de mim, que é a minha consciência, tá? E aí, onde que as pessoas mais erram nesse processo? Essas cargas mentais e emocionais, esses traumas, essas feridas, enquanto a gente não está consciente delas, elas estão direcionando todas as nossas experiências. Aí a gente investe em todas as outras coisas na nossa vida. Eu quero o carro, eu quero a casa melhor, eu quero o próximo diploma, o próximo curso. Mas e como eu lido com as situações da minha vida? Isso é fundamental, porque isso vai estar em todas as coisas que você fizer na sua vida. Não tem nada mais importante para fazer aqui na nossa existência do que se conhecer, entender quem realmente somos. E aí tem algumas estruturas algumas ferramentas que são necessárias, né, que ajudam muito nesse processo.
Fala assim, com frequência a gente vai lá, busca coisa lá fora e sofre lá na nova situação que a gente criou. Ah, eu queria a casa nova, eu vou lá pra casa nova e ainda tô sofrendo porque eu não aprendi a lidar com as coisas aqui dentro. Ou eu mudo do relacionamento, mas ele traz a mesma coisa, porque o que eu preciso aprender vai vir até mim. Não adianta a gente correr disso. Como eu disse, é um imãzinho que vai atrair coisas para nossa vida, para nossa realidade, para que a gente possa desenvolver. E aí tem uma outra ilusão que a gente carrega muito. Ah, mas o tempo resolve. Sei lá, eu tive um trauma, eu tive uma experiência, eu tenho a dor lá da minha criança, o tempo vai resolver. Não, gente, o tempo não resolve. Por si só, o tempo não resolve. O tempo nos dá a oportunidade de olhar para isso. Quantas pessoas vocês conhecem que vai passando o tempo e vai ficando mais difícil? Ah, vai ficando mais ranzinza, mais rígida, mais difícil de conviver. Bom, não precisa ser dessa forma. Mas o tempo sozinho não resolve. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Só que a gente não está aqui a passeio, mas aqui a gente está aqui para experimentar e aprender. Aprender a amar, aprender a crescer, aprender a se desenvolver, a estar mais conscientes. E nesse processo, para mim, a solução continua sendo autoconhecimento. Por que olhar para nós, para essas estruturas, é a solução para fazer a gente romper com os padrões de sofrimento, com a repetição lá, relacionamento sempre dá errado, ou sempre tem conflito na família, ou volta e meia no meu trabalho dá uma coisa ruim, parece que é sempre a mesma coisa, não vai deixar de acontecer coisas semelhantes, enquanto a gente não aprendeu o que precisa aprender com elas. Todas as situações da nossa vida têm um propósito. Eu gosto de assumir esse lugar que a vida ela tá aí para nos levar a crescer e a sermos maiores, né? Crescer no sentido de consciência enquanto espírito. O tarô nesses processos, a terapia nesse processo, são ferramentas que ajudam muito, assim. Ter ferramentas pontuais faz muita diferença na nossa vida, mas por si só não soluciona, porque nós somos responsáveis por essa coisa aqui. O que é isso que tem aqui dentro? Será que eu sou só esse corpo? Eu sou só pensamento? Eu sou só emoção? Como que eu vou fazer para direcionar isso daqui que me foi dado? Esse para mim, é a chave da nossa evolução enquanto ser humano, enquanto desenvolvimento de consciência. Tem a professora Luciana Galvão, ela dá um exemplo que eu gosto muito, que fala assim: quando a gente tem uma situação complicada, imagina que você tem uma poça de água no chão e que toda vez pessoas inconscientes que não sabem o que estão fazendo passam ali e fazem uma bagunça no chão. As pessoas... Somos nós quando a gente está agindo aí só nesse inconsciente, só reativos à vida, sem consciência. Aí tem um certo grupo de pessoas que vai falar assim: nossa, que bagunça, precisa arrumar, né? Vou lá limpar a poça de água, para que quando as pessoas passarem, não faça essa bagunça toda. Só que volta e meia essa poça volta. Eu acho que quem está ali na disposição para poder limpar a poça é quando a gente busca uma ferramenta para ajudar a gente no processo. Só que essa água, essa bagunça, ela está vindo de uma goteira lá no teto. O que vai solucionar de fato é a gente consertar o telhado. Mas limpar é necessário. A terapia, o tarô, é o processo de limpeza, que é necessário para a gente restabelecer ali uma harmonia. Mas a solução está em gerar consciência, tapar o buraco do telhado, para que aquilo não precise ser refeito e refeito todas as vezes. E todos nós temos essa capacidade internamente, de estar consciente de nós mesmos, de nos conectar aqui com a nossa essência mais profunda e crescer enquanto seres humanos. Então aí, entendendo, temos esse processo, os nossos traumas e as nossas feridas estão influenciando a nossa vida, é importante se conscientizar deles. Olhar para si mesmo é esse ponto de partida, onde a gente vai começar a desfazer esses nozinhos
de repetição da nossa vida, essa carga emocional intensa, as crises emocionais que a gente tem. Essas crises são oportunidades da gente olhar para coisas que a gente tem ignorado por muito tempo. As nossas dores servem a esse propósito. Os sofrimentos também. Né? Os nossos sofrimentos, eles estão falando de um lugar que está ali esquecido há muito tempo. Que precisa ser visto, precisa ser cuidado. Outra pessoa não pode fazer isso por nós. Então, outra pessoa pode ir lá e limpar, pode tirar o tarô. Mas o processo que você tem que fazer para sair da dor é cada um que precisa desenvolver. Mas aí na aula ponto de partida, a gente vai falar mais sobre o que eu preciso ver, o que eu preciso desenvolver. Eu vou aqui entregar o meu melhor, o que eu consegui enxergar nesse período da minha vida que faz diferença nesse processo de crescimento. Né? Coisas que são assim, olha, esses pontos aqui precisam ser vistos. E vai observando isso na sua vida. Para você entender que a mudança está sempre no aqui e agora. Te dou a informação para você começar a observar ela aí. Tá? Então, a aula, ponto de partida, vai acontecer no dia 13 de junho, dia 13 do mês que vem, numa quinta-feira. É uma aula online gratuita, mas precisa se inscrever. O link está na descrição, vai estar na descrição do vídeo. Né? E aí é só clicar e seguir os passos para inscrever. Enquanto isso, toda segunda e toda quinta a gente vai ter live para ir trazendo coisas pontuais importantes para entender melhor a aula do dia 13. A live de quinta-feira é feriado, mas estarei aqui com vocês, firme e forte, às 8 horas, que a gente vai falar sobre, afinal de contas, o que é autoconhecimento, né? Se o autoconhecimento é o que liberta, o que significa autoconhecimento? Tem várias ideias aí, mas quais são as que a gente quer pegar como direcionador? Um beijo de luz no coração de vocês e até quinta-feira a gente se vê de novo aqui falando sobre, afinal, o que é autoconhecimento. Beijo, tchau!